turminha do segundo ano, nosso encontro na aula de ciência. E nós vamos estudar a lição 4, onde fala das plantas. As plantas estão presentes em muitos lugares, né? Elas fazem parte do grupo dos vegetais. E também as plantas são seres vivos. Por que elas são seres vivos? As plantas são seres vivos. Por que elas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. As plantas também, ela faz parte do grupo de vegetais. Vamos ver no próximo slide. A planta, para se desenvolver, ela precisa de água, de luz do sol, ar e sais minerais. Vejamos aqui alguns tipos de plantas. As plantas se classificam em plantas que dão flores e plantas que não dão flores, como a samambaia. Aqui nós temos um vaso de flores florido, né? E a samambaia. A samambaia não dá flores. Os vegetais são produtores. O que é produtores? É porque eles produzem o próprio alimento. Então, os vegetais, as plantas, elas produzem seu próprio alimento. Por isso, elas são chamados de produtores. Aqui nós vamos conhecer as partes da planta. Então, as plantas, elas têm flores, elas têm folhas, elas têm raiz, o caule e dão fruto. Então, aqui, ó, quais são as partes da planta? Aqui são as folhas, por onde ela respira, né? A raiz, por onde ela retira o alimento, o caule, que sustenta os galhos e as folhas, e os frutos, né? Então, vamos agora ao próximo slide. Aqui vimos algumas partes das plantas. A planta, ela tem aqui a raiz, né? Esse aqui é a raiz da parte das plantas com flores. Vamos estudar as partes das plantas com flores. Essa imagem aqui é uma raiz. Ela fixa a planta no solo e retira do solo a água e os sais minerais. Esse aqui é um caule. O que o caule faz? O caule transporta a água que a raiz retirou, a água e os sais minerais que a raiz retira do solo, ela é transportada pelo caule e vai até as folhas. A folha é um órgão das plantas responsável por fazer a troca de gases com o ambiente. Por meio dela, das folhas, realiza a fotossíntese, que é a transpiração. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui nós vimos essa rosa e essa ave florida. As flores são os órgãos reprodutores de muitas plantas. A maioria das plantas se reproduz através das flores. Então, aqui tem a rosa e tem uma árvore na sua floração. Bom, aqui essa imagem mostra os frutos. Os frutos, eles guardam semente e servem de alimento para nós. Há frutos carnosos, como a laranja, a manga, e há frutos secos, como o amendoim. Então, o fruto da laranjeira aqui com sua semente, ó. E aqui o fruto do amendoim com a semente. As sementes também formam uma nova planta, como a semente aqui da soja. Delas nasce uma nova planta. Aqui nós vamos conhecer plantas carnívoras. Essa aqui é uma imagem de uma planta carnívora e essa aqui também é uma imagem de uma planta carnívora. E o que é planta carnívora? Planta carnívora, ela tem um hábito de capturar pequenos insetos. Quando os insetos posam aqui, ela fecha. Isso aqui ela está fechada, ó. Então, é por isso que chama planta carnívora. E o inseto morre aqui dentro. Essa aqui, ela tem um líquido pegajoso, onde segura os insetos posam nela e fica preso pelo líquido que ela tem. É a maneira dela prender os insetos. Vamos para o próximo slide. Nesse pequeno vídeo, mostra as plantas carnívoras se alimentando de insetos. Apesar de ter esses hábitos estranhos de captura, não apresenta nenhum perigo aos seres humanos. Tem esse nome porque se alimenta de insetos e de outros pequenos animais. Elas buscam essa fonte de nutrientes porque vivem em solos pobres e deficientes. Bom, vamos fazer uma atividade aqui, né? Agora, a gente estudou sobre planta e vamos fazer agora uma atividade. Então, tem assim, responda, por que as plantas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, alimentam-se, relacionam-se com o meio aonde estão e reproduzem-se e morrem. Do que a planta precisa para se desenvolver? Ela precisa de água,
luz, calor do sol e sais minerais que ela retira da terra, né? E nutrientes que ela retira do solo. Aqui o número 2. Escreva o nome de cada parte de uma planta que floresce. Vamos ver. A folha, a raiz, a flor, o fruto e o caule. Essa é as partes de uma planta que floresce: folha, raiz, caule, fruto e flor. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui tem assim, ó, ligue cada planta à sua função. Raiz. Qual é a função da raiz? Ela fixa a planta no solo, né? E do solo ela retira a água e os sais minerais que ela precisa para se desenvolver. E aqui, ó, esse aqui é o tronco. O que é o tronco? Ou chama de tronco, outros chamam de caule. E o caule? O que o caule faz? O caule transporta a água e os sais minerais até a folha. Então, o que a raiz retira, o caule transporta até as folhas. O que o fruto faz? Ele guarda as sementes e serve de alimento. A folha é por onde a planta transpira e algumas folhas servem de alimento. E a semente forma uma nova planta, né? Da semente nasce uma nova planta. E a flor são responsáveis pela reprodução da planta, porque através da flor é que nasce o fruto, do fruto tem uma semente guardada que nasce outra planta. Bom, a gente vai ficar até aqui na página 381 e até a próxima aula.